Gostaria de convidar os irmãos para nós lermos na primeira carta do apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 1 ao versículo 8. Se os irmãos desejarem ficar de pé, nós agradecemos. Diz assim a palavra do Senhor: Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebeste de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai para que possais progredir cada vez mais. Porque vós bem sabeis que em mandamento vos temos dado pelo Senhor Jesus. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação. Que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão da concupiscência como os gentios, que não conhecem a Deus. Ninguém oprima ou engane a seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas as coisas, como também antes vos dissemos e testificamos. Porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Portanto, quem despreza isto, não despreza o homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Amém, Jesus. Podei-vos assentar. Meus amados irmãos, o que nós vamos ministrar convosco nessa manhã é um resumo, uma resenha do que nós estudamos na nossa lição hoje, que foi maravilhosa. Hoje nós tivemos uma escola dominical com um número excepcional de participantes. E nós estudamos aqui a carta aos Tessalonicenses. E nós entendemos que aquele assunto foi tão bom que eu gostaria de partilhar com os demais irmãos que não tiveram a oportunidade de estar conosco. A primeira coisa que temos que entender é que a igreja aos Tessalonicenses, a carta ela foi escrita porque Paulo, ele passou por uma dificuldade muito grande. Os irmãos sabem que ele tinha o desejo, o anelo no seu coração de ir pregar na Ásia Menor, na província da Ásia, mas o Senhor não permitiu. E ele diz que à noite ele teve um sonho que alguém dizia, um varão macedônio dizia: atravessa a Macedônia e ajuda-nos. E Paulo então vai para Filipos. E na cidade de Filipos, que foi a primeira cidade da Europa, ele ali naquela cidade, ele começa a pregar e funda uma igreja na casa de uma mulher chamada Lídia, que era vendedora de púrpura. E os irmãos sabem que Paulo, ao andar pelas ruas daquela cidade, havia uma moça que sempre que Paulo passava, ela dizia uma frase verdadeira, mas com um propósito maligno. Na verdade, esses homens são servos do Deus Altíssimo e vos pregam a verdade. Porém, Paulo se sentiu desconfortável com aquela afirmação rotineira, e um dia ele repreendeu aquele espírito imundo, porque aquela moça era endemoniada, e ela perdeu o dom da adivinhação, e os seus senhores pegam Paulo e Silas, e os irmãos conhecem a história, colocam na prisão, eles são açoitados, eles apanham, eles cantam hino de louvores, e eles veem um terremoto, o carcereiro se converte, e naquele núcleo pequeno de irmãos se funda uma das igrejas que Paulo mais ama, que é a igreja de Filipos. Mas devido àquela perseguição, Paulo então sai dali e vai para essa cidade de Tessalônica. Hoje nós descobrimos que ela é uma cidade hoje atual da Grécia, uma cidade linda com 350 mil habitantes, uma bela cidade. Na época ela era Tessalônica, fundada pelo rei Filipe II da Macedônia e aprimorada e melhorada pelo seu filho Alexandre o Grande. Paulo chega ali, meus irmãos, e aqui a gente começa a ficar com vergonha do nosso cristianismo ao confrontar com o de Paulo. Ele prega apenas 3 sábados em uma sinagoga, e nesses 3 sábados Paulo consegue fundar uma igreja, incomodar uma cidade, revolucionar, que a Bíblia diz que os ímpios, os judeus incrédulos, se ajuntaram com a malandragem da cidade e vieram à casa de Jasão, onde Paulo estava hospedado, para que Paulo saísse, porque Paulo estava fazendo uma revolução naquela cidade em apenas 21 dias. E depois disso Paulo sai e vai para Bereia.
da onde vem o nome da nossa igreja, Bereia, dos bereanos. E ao chegar na sinagoga de Bereia, Paulo, ao pregar, os bereanos abrem os rolos e acompanham a pregação de Paulo, e diz a Bíblia que os bereanos eram mais nobres dos que os de Tessalônica. E depois disso, Paulo então vai para Atenas e deixa atrás Timóteo e Silas, ou Silvano. E Timóteo é encomendado a voltar a Tessalônica, porque aqueles irmãos tiveram pouco tempo de convívio pessoal com o apóstolo, e ele estava preocupado com o que é que estava acontecendo com eles. E nesse contexto, quando Timóteo volta, ele escreve essa carta, e daqui eu quero meditar com os irmãos algumas coisas que nós achamos interessante com relação a essa igreja. Primeira coisa que nós descobrimos é que a igreja de Tessalônica era uma igreja que vivia o autêntico cristianismo. É necessário dizer, meus irmãos, pontuar esse ponto. Talvez você possa dizer: hoje é um culto de domingo, não deve haver doutrina, o senhor não pode doutrinar, porque a doutrina é na terça. Me permita discordar dos irmãos. Nós somos vaso de Deus para ministrar aquilo que Deus quer falar, conforme a necessidade da sua igreja. E o verdadeiro cristianismo, ele se pontua por algumas características que diferencia do falso cristianismo. Me permitam dizer, meus irmãos, e não se escandalize, mas 90% do que se diz cristão não é cristão, não tem as características do cristianismo autêntico e verdadeiro. Vivemos a época da falsidade cristã, e você se admira, as pessoas ficam perplexas, mas tem gente que está comparando Cristo, ou querendo fazer um sincretismo religioso de Jesus, ao ponto de dizer que Jesus, ele é igual aos demais deuses. Mas o verdadeiro cristianismo, a primeira característica é que só Jesus é Senhor, só Ele é Salvador, só Ele reina para sempre. Não há espaço para dois Cristos no verdadeiro cristianismo. E Paulo então ele começa dizendo a estes irmãos, ele começa a se alegrar, e ele diz o seguinte: que nós temos na vida prática pelo menos 3 características que vão nos afirmar, nos dizer, nos fazer ver que essa pessoa é um verdadeiro cristão. E a primeira, o texto diz que a pessoa tem que ter fé, porque sem fé é impossível agradar ao Senhor. Mas que fé é essa, meu querido? Talvez seja uma fé abstrata, mas Tiago vem ao nosso socorro dizendo que a fé sem a prática é morta. Não adianta nós dizermos que temos fé, se essa fé não se traduz em atos e atitudes e mudança de vida. A verdadeira fé, ela muda a vida daquele que diz que a tem, porque se ele bebia, não bebe mais, se ele jogava, não joga mais, se ele fumava, não fuma mais, se prostituía, não se prostitui mais, porque a fé trabalhou no coração e mudou caráter e mudou sentido de vida. Segunda característica que Paulo vai ver aqui, ele diz que o verdadeiro cristão, na sua prática diária, é com amor. E não estamos nos referindo ao amor romântico inventado no século XIX pelos poetas românticos. Não. Nem estamos nos referindo ao amor mundano, maldito, Eros e Porneia, inventado pela Rede Globo, também não. Não estamos nos referindo ao sentimentalismo barato, também não. Estamos nos referindo ao amor, que é uma construção do caráter, da vontade, do desejo, que você constrói, adapta e fortalece a cada dia, porque amor é sentimento que se constrói, porque Jesus chega ao ponto de dizer que nós temos que amar ao nosso inimigo e fazer bem a quem nos faz mal. Humanamente, na forma romântica, não se consegue amar o inimigo, mas quando nós temos Cristo em nossa vida, que Ele muda as estruturas, muda tudo aquilo que foi feito segundo os padrões humanos, a gente consegue amar até o inimigo. Essa é uma característica do verdadeiro cristão. O cristão ama, se doa, se dedica e vive em volta do amor de Deus. Pastor José Dilson disse uma coisa, eu estava vendo a mensagem hoje, e uma coisa interessante quando ele referia-se ao amor, que é o amor hipócrita,
que quando nós vivemos às vezes uma vida inteira nos dedicando a alguém, fazendo alguma coisa a esse alguém, mas você erra uma vez, comete um equívoco, se engana, essa pessoa não esquece o erro e esquece aquele bom tempo que você fez. Esse amor não é divino, porque o amor divino esquece as ofensas e exalta as virtudes. Terceira característica que Paulo vai nos dizer é que o cristão tem esperança. Não se pode viver sem a esperança. Nós temos que ter esperança. E Paulo diz mais. Ele vai nos dar algumas características do autêntico, do verdadeiro cristianismo. Primeira característica: imita o Senhor Jesus. Paulo diz aos irmãos de Tessalônica: eu estou feliz, eu estou alegre, porque eu percebo, Timóteo conta para mim, que vocês estão se esforçando, estão lutando para ser imitadores de Jesus. Por favor, meus irmãos, a igreja, ela ama o Senhor e imita os passos do nosso bendito Salvador. A igreja cristã, a igreja de Deus, a noiva não tem ídolos, ela não adora e não se admira com ídolos. Jovens, moços e moças, irmãos, nós vivemos um cristianismo em que se criou ídolos gospel, ídolo não sei quem, se admira o sujeito, a roupa dele, a tatuagem dele, a forma do cabelo dele. Isso é idolatria, isso é pecado, é falso cristianismo. Paulo está dizendo aos de Tessalônica: os irmãos de Tessalônica imitam uma só pessoa, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Segunda característica que Paulo diz: eles recebem a palavra com alegria. A igreja de Deus verdadeira cristã, ela ama, ela degusta, ela tem desejo ardente pela palavra de Deus. Não há visão, não há profeta, não há revelação, não há ninguém que substitua a infalível, inerrante e eterna palavra de Deus na visão da igreja. O não autêntico cristianismo, meus irmãos, valoriza revelações, supostas revelações, visões, assombrações e coisas que a gente fica até só ouve, porque graças a Deus não é surdo. Coisas terríveis são ditas em nome de Deus e quando Deus não mandou fazer. Mas Paulo diz aos irmãos de Tessalônicas, ele diz: vocês desejam, almejam, recebem, aceitam a bendita palavra de Deus. Uma das coisas que me admira na igreja bereana é dizer que nós somos a igreja da palavra. Nós nos firmamos na palavra. Essa característica, meus irmãos, é fundamental. E Paulo vai dizer mais: nós somos modelo para os outros cristãos. Paulo começa dizendo aos irmãos de Tessalônica: a fama de vocês, o bom testemunho de vocês está chegando em Filipos, está chegando em Bereia, está chegando em Atenas. Por onde há cristão, a fama de vocês, do comportamento, das atitudes, das ações, está correndo. Característica do verdadeiro cristianismo: os crentes são exemplo de vida para aqueles que olham para a igreja do Senhor. Cristianismo que não muda, cristianismo que não muda caráter, que não transforma a personalidade, que não modifica atitudes, é vazio, é frígido, não serve, não vale nada. Mas essa igreja bereana, como os de Tessalônica, quando os do mundo olham para nós, eles veem, eles percebem que Jesus habita, vive e é rei das nossas vidas. Características de um verdadeiro cristianismo. Paulo diz mais: abandona os ídolos e se aproxima de Deus. Verdadeiro cristão, nada e nem ninguém interfere entre o adorador e o Deus que ele adora.
não há espaço, não há lugar para nenhum tipo de ídolo, seja ele de idolatria comum, seja financeira, seja emocional, seja psicológica, não há lugar, porque nós só temos um Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. E Paulo diz mais, meus irmãos, por último, ele diz que nós aprendemos a imitar os crentes maduros, glória a Deus. Quando o crente observa e aprende com os que já estão um pouco mais na frente, e é por isso que os que são mais maduros na fé têm que ser exemplo para aqueles que estão se convertendo. Um dos versículos que mais me preocupa na Bíblia, principalmente para líderes, obreiros, pastores, obreiras, é aquilo que Paulo escrevendo a Timóteo, ele diz assim: mas tu, porém, sê exemplo dos fiéis. Pensa comigo. O melhor crente da igreja, que não tem erro nenhum, eu tenho que me ficar na frente dele e dizer: eu sou teu exemplo. O obreiro, o diácono, o presbítero, a obreira tem que se postar perante o melhor membro da igreja e dizer: eu sou seu exemplo. A não ser isso, irmão, não é autêntico, não é verdadeiro. É necessário transformação, arrependimento, oração e para os pés do Senhor, porque Paulo está dizendo que os irmãos de Tessalônica, eles eram a exemplo para os outros e aprendiam com quem já sabia mais. Nós somos exemplo e aprendemos com aqueles que são exemplos para nós na vida cristã. E por último, meus irmãos, nesse contexto Paulo diz assim, em Tessalonicense: o vosso progresso na fé é conhecido por todos. Eu li um artigo do pastor que já dorme no Senhor, Oswaldino Fonseca Ferreira, da primeira igreja batista de Macapá, para obreiros. E ele dizia: eu estou cansado, eu estou farto, eu não suporto mais estar dando leite para quem já deveria estar comendo mocotó. Ele diz, uns obreiros, e ele se referia a obreiros que vivem a vida inteira com as mesmas queixas, a mesma reclamação, a mesma dor, repetitivo, não muda, é a mesma coisa. Dizia ele: está na hora de crescer, amadurecer, enrijecer os músculos e ser mais do que vencedor. Me permitam dizer, a igreja bereana, a igreja de Tessalônica, a igreja de Cristo, ela não para num só patamar, mas ela avança, ela cresce, ela prospera, porque alguém tem que ver o progresso da nossa fé. Quando o meu neto Lucas, um dia nós íamos andando no carro, eu e a avó dele e ele disse uma coisa interessante da sua própria cabeça e fez uma graça que até hoje a gente comenta. Ele tinha 1 ano e 2 meses e 6 meses. Mas se daqui a 10 anos depois nós andarmos no mesmo carro e ele continuar repetindo a mesma conversinha, é uma tragédia para nós. Significa, e ele não é assim, mas significaria que ele era um débil mental, que ele não tinha crescido, que ele não tinha avançado, que ele não tinha prosperado. O pai, a mãe, os avós estariam desesperados, procurando médico. O que é que está acontecendo? Já tem 10 anos e continua com as atitudes de uma criança de 1 ano e 6 meses. A igreja está cheia de irmãos e irmãs que já têm tempo suficiente de ser adulto, de ajudar, de fortalecer, de andar com os outros, de trazer outras pessoas, de ser suporte para os fracos, pessoas que têm idade suficiente na igreja para olhar para o companheiro que está chegando e dizer: olha para mim, eu passei por aí, por esse caminho, mas se eu venci, você vai vencer também. Mas essas pessoas continuam dando trabalho, sendo menino, mas nesta noite o Espírito de Deus está dizendo a ti: cresce, amadurece, prospera, para que as pessoas vejam o progresso e o crescimento da vossa fé. Talvez os senhores não vão dar muito glória a Deus, mas já devia ter dado pelo menos 2. O verdadeiro cristianismo é caracterizado também por lutas e provações. Tem muita gente, meus irmãos, que está seguindo o cristianismo errado. Venha para Jesus e tudo será resolvido. Isso é verdade? Não. Ao contrário.
Jesus está dizendo que Ele vai estar conosco nessa tribulação, mas não vai te livrar da tribulação. Jesus não disse assim, no mundo vivereis sem aflição. Ele não disse isso. Ele disse o contrário, no mundo tereis aflição. No mundo tereis tribulação. No mundo tereis angústia. E Jesus chega a dizer que às vezes a angústia do homem é dentro da própria casa dele. Jesus diz assim, a angústia do varão é a esposa, é o filho, é a sogra, é a nora. Jesus chega a dizer que a angústia da nora é a sogra, do genro é o sogro. Há uma angústia, há uma guerra. Não podemos prometer o que a Bíblia não promete. O que a Bíblia promete é que nessa tribulação, nessa dor, nessa angústia, o Senhor está conosco. A igreja de Tessalônica passava por sofrimento, perseguição. Pense, irmão, o pastor e fundador da igreja saiu corrido da cidade, à noite, e a casa de onde ele estava hospedado, cercada por marginais, querendo destruir. É essa igreja que Paulo está dizendo, vocês passaram por tribulação, por sofrimento, por aflição, por angústia, mas vocês permanecem de pé. E por fim, o verdadeiro cristianismo tem a bendita esperança, a volta de Jesus. Não adianta nada disso se você não tiver a bendita esperança da volta do Senhor. E a volta do Senhor, meus irmãos, nos alegra em pelo menos 5 pontos fundamentais. Primeiro, a volta de Jesus é inspiradora para um novo convertido. Ele aceita Jesus na igreja e os irmãos estão dizendo, nos preparemos porque Jesus vai voltar. A volta da igreja de Jesus, ela é alegria para os enlutados da igreja. Quem dos irmãos aqui já teve algum ente querido que foi para a eternidade? Quem já teve? Quem dos irmãos já sente saudade deles ainda hoje? Chora quando vê uma foto. Gostaria de ter 1 minuto de volta para poder dar um beijo ou um abraço e nunca mais vai ter. Paulo está dizendo, a igreja de Tessalônica estava passando por esse temor. Alguns dos irmãos já haviam morrido. E eles perguntam para Paulo, e aí, a situação desses irmãos que já morreram? Nós não temos uma informação, porque lembre-se, Paulo ficou ali apenas 21 dias, 1 mês ou 1 mês e meio no máximo. Mas Paulo escreve para eles dizendo, olha, nós não somos como os demais, que não têm esperança. Nós temos a esperança bendita. O Senhor Jesus vai voltar. E na volta de Jesus, os que estiverem mortos vão ressuscitar. E nós vamos nos ver de novo. Aleluia! A volta de Jesus, ela é alegria, ela é esperança para quem já perdeu familiares, para quem já perdeu amigo. A igreja não anda triste, a igreja não anda chorosa, a igreja anda alegre, ela rejubila, porque quando ela sente saudade de quem já foi, ela lembra que naquele dia glorioso da volta do nosso Senhor, nós olharemos para o nosso antequerido, não mais machucado, não mais doente, não mais ferido, mas no esplendor da glória de um novo corpo, que o Senhor vai dar para ele. Paulo diz que a volta do Senhor é a alegria, ela é purificadora para o cristão. Vocês sabem por que a igreja de hoje ela está fria e moderna? Não essa igreja, mas a igreja como um todo. Porque os crentes perderam a expectativa da volta de Jesus. Você tem ouvido muita mensagem sobre a volta de Jesus? Você que assiste mensagem pela internet, você vê alguém falando da volta de Jesus? Ninguém está falando da volta de Jesus. Portanto, se não falamos da volta de Jesus, não temos por que nos purificar, porque estamos preocupados em ficar aqui. Em Tessalônica, os irmãos de Tessalônica, eles estavam tão preocupados com a volta de Jesus, que Paulo diz a ele, vocês não podem viver em imundície, em pecado, porque vocês têm que estar em santificação, porque o Senhor está voltando.
Permita-me dizer a mesma coisa hoje. Não podemos viver em imundície. Jesus está voltando. E essa expectativa e essa ansiedade da volta do Senhor faz com que nós nos afastemos do mundo. Tem gente, meus irmãos, que precisa dessa expectativa, ficar olhando, lembrando, Jesus está voltando. Oxalá se a igreja voltasse a ter essa expectativa de novo, ficasse vivendo em volta e em função da volta de Jesus. E concluo dizendo para os irmãos, é despertadora para o cristão que dorme. Crente negligente, frio, qualquer coisa faz ele não vir no culto. E os de Tessalônica, irmão? Pensou a situação desses companheiros? Correndo, a polícia atrás deles, mas eles estavam na expectativa e despertados para a volta do Senhor. Eu quero concluir dizendo para vocês, para nós, irmãos, essa volta do Jesus é um despertamento para quem está frio na fé. Nós que viemos ao culto hoje, vamos sair daqui dizendo, olha, vamos nos aproximar, vamos orar mais, vamos evangelizar, vamos buscar almas, vamos cuidar, vamos nos santificar, porque Jesus está voltando. E o apóstolo João conclui o livro de Apocalipse com uma palavra gloriosa. Ele diz assim, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que esta seja a nossa palavra final, que cada cristão possa dizer nessa noite um para o outro, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém, Jesus.